Mais um podcast da Leve Harmonia no ar. Hoje eu tenho uma convidada que eu conheço já há algum tempo e ela fala assim, você pode chamar, ela mesmo falou, mas não me pergunta que eu respondo. Você pode falar sobre qualquer coisa, mas a gente vai focar hoje em relacionamento. Porque também ela é psicóloga e sexóloga e ela trabalha muito com casais e também muito na questão da sexualidade. Então a gente vai abranger assim, vamos ver onde que esse assunto vai levar a gente no quesito relacionamento, porque eu acho que é necessário hoje, porque a gente está vendo aí, não sei, vamos desenvolver, daqui a pouco eu falo o que eu acho sobre isso. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite. Márcia Tique, psicóloga e sexóloga com a gente. Obrigada, querida. Você falou que conhece há muitos anos e eu tenho muita honra. E a velha fica meio emocionada, porque eu conheço você da barriga, né? E ver você, mãe, atuante, com um perfil tão bonito, tão integrado para os dias atuais, que tem a ver com a leveza, da harmonia da vida, o que eu olho da sua família, eu acho que você está sendo muito coerente com você, então eu acho lindo o seu trabalho. Ai, que lindo, obrigada. Bom, Márcia, é o seguinte, nem te falei, mas para a gente deixar mesmo fluir. Eu começo o podcast com duas perguntas. Vamos lá. A primeira é, para você, o que é ter harmonia nos relacionamentos? Pois é, o que é ter harmonia nos relacionamentos? E é uma coisa que está faltando demais. Parece que, veja bem, a guerra dos sexos foi lá nos anos 60. E eu estou vendo que as mulheres, mais do que os homens, mas os homens também, hoje estão levando esse relacionamento como a competição entre homens e mulheres. A harmonia é entender que quando um casal se junta, podem ser um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres, é porque tem um objetivo em comum e tem uma leitura da vida semelhante. Se não tiver desejos mais ou menos parecidos, objetivos, como eu já falei, mas principalmente valores, vão ter uma relação conturbada, porque vai ser sempre a questão do quem está certo, quem está errado. E isso é muito ruim, eu tenho visto muito isso nos casais. É uma queda, como é aquela coisa? Queda de braço, né? Constante. Gente, aí o que acontece? Interfere na vida sexual, interfere no desejo, interfere numa coisa muito grave, que é na vida dos filhos. Então, a harmonia é não querer, é tão batido isso que eu vou falar, mas é muito verdadeiro. Não querer ter razão, querer ser feliz. Porque na hora que eu me junto com alguém, eu me junto com esse objetivo de ser feliz juntos e construir algo juntos. Agora, se eu viro isso num campo de batalha, eu vou ser sempre infeliz e vou estar sempre machucada. Não no rosto, mas na alma. E pessoas machucadas são pessoas chatas, são pessoas briguentas, são pessoas que reagem. Se você fala, gostei do seu cabelo, isso já é uma ofensa. Por quê? Por que você está falando isso? E eu vejo isso nos casais, sabia? É muito triste. Eu também tenho visto muito, infelizmente, e eu quis te chamar justamente por tudo que você acabou de falar. Essa questão de guerra dos sexos, outro dia eu vi um podcast de um casal e eles estavam falando disso, que hoje, principalmente pro lado das mulheres, como você falou, as mulheres se empoderaram tanto, mais ou menos, que até diminuem o valor do homem. E aí o homem também acaba, tanto faz, diminui e aí você fica, tá, mas e agora? Não tem mais qual é o papel na família, não tem mais o entendimento de que o homem é diferente. Eu também agora com os filhos acabo estudando educação dos filhos e tenho visto algumas psicólogas que eu sigo disso, elas falam do quanto as mulheres não estão deixando os homens participarem da educação. Já falam, não, você está fazendo errado, não é assim. Cara, ele tem a parte dele, a função dele como pai. E tem a capacidade dele dentro daquilo que ele vivenciou. E os homens de hoje ainda não vivenciaram
como algumas exceções, claro, o cuidar. Eles vivenciaram o dar condições financeiras, dar segurança. Então, os homens também estão numa relação, num momento de aprendizado do que é ser pai, amoroso, chorar, se emocionar. Ontem eu estou vendo muito assim, pouquinho essa coisa da Olimpíada. Eu nem me lembro bem qual era o esporte, mas eu acho que era o judô. Ele falou, eu estou emocionado porque meu filho está vendo eu ganhar. Eu não estou emocionado porque eu ganhei, porque eu vou deixar esse legado para o meu filho. Então, assim, os pais hoje estão fazendo, porque o coitado do homem, ele foi educado a se rala, se mata e dá uma boa condição de vida para sua família. Então, não tinha tempo de cuidar de filho. Hoje, a vida está muito mais harmônica, a vida está muito mais dando espaço para o homem expressar suas emoções. Sabe? Eu muitas vezes vi seu marido cuidando dos filhos enquanto você está trabalhando. E não é cuidando igual você cuidaria, é cuidando do jeito dele. Até a última vez foi muito engraçado, que a sua filha rastejando embaixo do sofá e estava tudo bem, era o jeito do pai olhar. E ponto. Foi muito engraçado. Eu pensei na hora, tá cuidando do jeito dele. Sim. Agora mesmo ele tá lá com os dois. A única coisa que eu pontuei, dá isso aqui para comer, já deixei separado. E eu não sei o que ele tomou faz. banho, não tomou banho, se pôs a fralda direita. Isso é secundário. Gente, o importante é ter leveza na vida, chegar feliz porque você realizou o teu papel. E só mais uma coisa, Manu, você falou da mulher que está tão empoderada que virou inimiga do homem. É bem por aí. Tanto é que você nunca vai me ver falar de empoderamento feminino. O que eu acho é que vocês, mulheres jovens, hoje, estão tendo espaço de usar uma potência que vocês têm, que nós temos, porque isso não tem idade, mas que não tinha espaço. Toda a potência da mulher era utilizada dentro de casa. E olha, a mulher antigamente resolvia babado forte dentro de casa. Ela era potente, mas ela obedecia a uma situação em que o dinheiro vinha do trabalho do homem. Sabe? Hoje a potência da mulher também é em trazer dinheiro para dentro de casa. E se não trouxer, tudo bem, porque ela vai ter um acordo com este pai, com este companheiro ou com essa companheira, de dividir tarefas. E na medida que é tudo combinado e dividido, é tranquilo, rola. E estão levando essa, vamos chamar, crença, essa filosofia para as empresas também. Na questão da divisão de tarefas, porque antes quem sabia tudo era o chefe, e ele não podia delegar muito, porque se o funcionário aprendesse, ele perdia o papel dele. Você entendeu? Não, mulher vai... Até pouco tempo eu escutava minha mãe falar assim, coitada, ela vai trabalhar. Eu falava para ela, talvez ainda fale em algum momento, mãe, não é coitada, a sorte dela, que ela descobriu o potencial dela e vai trabalhar. Você não acha que também hoje está começando a acontecer o contrário da desvalorização da mulher que resolve ficar em casa? Olha, isso já vem um tempo. Na minha geração já tinha, sabe, Manu? Na minha geração tinha duas coisas. Ah, coitada, ela não trabalha. Isso entre as iguais. Só que ela fez uma opção. E tudo bem, gente. Leveza e harmonia tem a ver com respeito à diversidade. Não existe um modelo. Em nada. Porque ficar em casa, administrar o lar em conjugação com o seu parceiro ou sua parceira é um trabalho. A outra coisa da minha geração, que eu acho que hoje diminuiu um pouco, mas ainda tem, é assim, saiu de Santos, foi para São Paulo, só que agora eu estou vendo todo mundo que foi voltando. Por quê? Porque aí volto na leve harmonia do seu podcast. As pessoas estão procurando também qualidade de vida. Também qualidade de vida. E dá para você. E hoje com a internet, e depois da pandemia, o home office, dá para você ser o que quiser
sem sair da tua casa. Aonde quiser. Aonde quiser. Cuidando da comidinha, sabe? Você vê o que tem de chefe hoje, postando no Instagram. Cursos online. Cozinha. Antes, cozinhar... Não, eu trabalho fora, eu não sei cozinhar. Era coisa menor. Então, eu acho que a gente, um pouquinho diferente do que você colocou, apesar de que você está mais no meio das mulheres da sua idade, já está existindo uma busca pelo equilíbrio. Eu não trabalho fora, mas eu sou uma excelente dona de casa. Gente, tem a profissão de organizer. Quando eu vejo isso, falo, as mulheres antigamente eram excelentes organizadoras. E não era uma profissão. Excelentes cozinheiras. E não eram chefes. Sim. Então, hoje, a gente já tem que ter, talvez, um olhar mais generoso para todas as posições das mulheres. Entender que aquela mulher escolheu aquilo para ela ser mais feliz. E se ela escolheu, eu não tenho, primeiro, nada a ver com isso, e a felicidade dela. Sim, porque eu digo isso porque para mim aconteceu, ano passado, retrasado, assim, principalmente, que eu quis me dedicar mais aos meus filhos em minha casa, e por isso eu fui deixando de trabalhar fora. Só que isso foi difícil dentro de mim. Por o meu marido, tudo bem. Estava tudo certo. Sabendo também que são fases. Mas foi um hoje eu aceito um pouco mais, mas foi um conflito interno de que eu não estou produzindo. E ele sempre fala, mas pô, quer produção maior que essa? É bem isso aí. Porque aí é um conflito interno baseado em crenças externas. Essa é a grande questão. O externo e o interno. Quando a gente fala em harmonia, eu só não estou falando de não ter briga. Eu estou falando de harmonia comigo mesma. Você sabe que eu tinha um trabalho desgastante. Eu escrevia 2 vezes por semana para um jornal. Era um sacrifício, porque você ter 2 matérias por semana de um tema bem específico. Quando me tiraram aquilo, me tiraram porque fechou o jornal. Ai, eu me senti lesada. E agora? Passou a primeira semana, a segunda. Falei, gente, eu tenho manhãs livres. Eu não preciso escrever por obrigação. Eu vou usar esse tempo para aquilo que eu gosto. Voltar para a academia, caminhar na praia. Então, é assim, a gente tem crenças de que esta produção me realiza, mas, na verdade, eu fiquei mais realizada quando eu perdi a produção. Mas, internamente, vaidade, tem um ponto aí, a vaidade, eu sou, eu faço, sim, sabe? Não, eu sou mãe, eu faço, a minha casa funciona, eu à noite rio com a minha família, eu brinco com os meus filhos. Isso também é realização. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de que só realiza quem sai de casa. Você sabe, Manu, eu acho até que uma vez sua mãe trouxe essa senhora no programa dela, que eu não vou lembrar o nome dela. Foi das palestras, eu sou muito palestreira, eu adoro assistir uma palestra, de mulher que mais me tocou, aos 15, 20 anos atrás. Joana Merlin. Ah, eu sei quem Sua mãe trouxe, porque acho que era amiga do seu avô também, né? Ela é da ONU, né? Eu assisti uma palestra dela, assim, de deixar nós mulheres de boca aberta. Caraca, que vida que essa mulher teve. Ela dizia lá na época, eu não vou falar exato, se ela por um acaso ouvir, elogio, porque foi um aprendizado muito grande. Vamos dizer que a ONU tenha 300, 500 países afiliados. Esta mulher conheceu os 500. Então, a palestra dela é de uma riqueza, que ela viveu coisas, ela conheceu mulheres. Aí, no fim da palestra, ela falou assim, eu trocava tudo isso por ter ficado mais próxima dos meus filhos no desenvolvimento deles. Isso foi tão marcante para mim.
que às vezes uma frase, eu não tenho intimidade, nunca mais vi, gostaria muito de ouvi-la de novo. Até ela lançou um livro que eu estou querendo comprar, estou fazendo propaganda do livro por quê? Porque tudo é riqueza. E é nós mulheres, vocês herdeiras do sutiã queimado, da mulher empoderada, tem que entender que você na educação dos filhos, você falou para mim que está entendendo, mas assim, as diferenças entre a educação do menino e da menina, tem que entender que nós não somos inimigas. Enquanto a gente não entender que tem que andar junto, a gente não vai ser feliz nos relacionamentos. Falei pra caramba, né, mano? Não, mas tá ótimo. Porque eu tenho uma questão também, assim, que sempre bate, que, por exemplo, a gente foi feito, basicamente, ser humano, para se relacionar. E você acha que, no fim, sempre vai ser isso que a gente quer, ter uma família? Cada um com o seu tipo de família, mas assim, ter para onde voltar? Porque eu tenho sentido que hoje tá tão isso, eu faço o que eu quiser, que a família foi ficando de lado. Aí quando chega 40 anos, a mulher começa, pô, não tenho marido, não tenho filhos. Isso bate muito mais pra mulher, eu acho que pro homem isso é muito não, mais a solidão automático. do homem é mais triste, porque ela é solidão de verdade. A mulher pode se sentir só, mas ela se envolve em causas, com amigas, ela preenche o espaço. Sabe, Manu, isso é muito interessante você trazer esse tema, porque é um tema da modernidade e nós ainda não temos uma análise definitiva. Há pouquíssimo tempo eu fiz um texto, acho, não foi, que eu li um trabalho de uma universidade americana que as pessoas estão preferindo a companhia de um pet do que a companhia de um ser humano. Eu vejo uma questão muito séria nisso, que não tem nada com escolher de não ter filhos, porque tudo bem se não quiser ter filhos. Não tem o instinto, filho é sacrifício, filho é maravilhoso, mas é sacrifício, sim. Você tem que renunciar, você tem que perder tempo seu para dedicar para o outro. É um amor construído. Isso Elizabeth Badinter falou nos anos 70, foi um escândalo quando ela levantou essa lebre, porque nos anos 70 o instinto materno era natural, não necessariamente, não é disso que eu estou falando. Mas eu acho um pouco preocupante, é importante saber qual o motivo de ter escolhido a solitude, que não é a solidão. A solidão dói. A solitude é uma escolha. É por egoísmo? Não quero me dedicar a ninguém? Pô, tudo bem, por que não pode ser egoísmo? Se a palavra egoísmo existe, ela pode ser empregada. Mas eu tenho muito medo que não tenha resposta definitiva, como eu falei, para fugir da frustração, que também existe e é necessária na nossa vida. Relacionamentos são bons, tem companhia para abrir o vinho, para chorar junto, para rir junto, para transar, ou para gozar, ou para o que quer que seja, mas são frustrantes. São frustrantes. Então tem pessoas que não estão tolerando a frustração. E hoje isto é um problema muito sério. E como eu falei do egoísmo, eu falo da frustração. Se a palavra, o nome existe, é porque a emoção existe, o sentimento existe. Podemos nos frustrar, mas não vamos morrer por isso. Podemos chorar um dia, no outro dia tinha uma música dos anos 60, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isto é, outra palavra que você não me vê usar, eu vou falar agora como o que hoje chama de resiliência e sempre existiu. É sobreviver à perda, à dor, à tristeza. E isso eu sinto que as pessoas estão muito vulneráveis. Aí você vê uma matéria, o índice de depressão mundial aumentou. E a doença? Não. É a dificuldade de enfrentar também as perdas.
Perda da juventude é uma questão hoje. A perda da verdade absoluta. As famílias antes eram assim. Na nossa família somos assim. Hoje, na nossa família, tem umbanda, tem cristão, tem ecumenismo, tem ortodoxo, tem católico, tem ateu, mas é a mesma família que se ama. Tem gay, tem lésbica, tem solteira, tem casada, tem viúvo, tem o musical. Antes, na minha família não se admite. A gente vê em entrevista de artista, quando eu quis ser ator ou atriz na minha família foi inadmissível, porque era assim um padrão rígido. Hoje, a gente fala, a diversidade é tão linda, a diversidade é muito ampla. Como mãe, entender que os filhos não estão desenvolvendo exatamente como diz o livro do pediatra que eu sigo, sabe? Que o menino vai, aliás, algumas fábricas de brinquedo hoje, eu já vi cozinha, aquelas cozinhazinhas, tem o menino e a menina na caixa, antes era só menininha. Então, se o menino gostava de cozinhar, que não tem nada a ver com orientação sexual, não, isso é coisa de mulher. Não tem mais coisa de mulher, coisa de homem. A quantidade de chefe de cozinha homem tem, se não é maior que mulher até, né? Exatamente, porque as mulheres já cozinham da naturalidade. Para eles é uma descoberta. E aplicar a diversidade na vida da gente é muito difícil. Porque nós somos construídos pelas nossas experiências, as crenças. Então, o mais inteligente hoje, para ser feliz, leve e harmônico, estou usando o nome do seu site, do seu podcast toda hora, porque eu acho que ele é um nome muito legal, eu tenho que estar aberto, relaxado. E aí, aproveitando isso, eu vou para a segunda pergunta do podcast, que é como, então, a gente conseguir ter harmonia nos relacionamentos? Olha, tem uma palavra milagrosa para relacionamento. Você vai dizer, Márcia, você é louca. Aliás, todo psicólogo tem fama, né? Que é a comunicação. É tão simples, mas não é simples. Porque a gente fala assim, olha, eu penso que este copo não... Não, eu acho que este copo não pode estar aqui. Não, aquele telefone vermelho não combina. É o sim e o não. Nunca é, eu sinto que... Olha, eu sinto que o visual... Meus netos dizem, viu, Manu, que a minha casa é poluída. Porque a minha casa tem as minhas memórias, né? Então, assim, a poluição visual, é que eu lembrei disso agora. Ela é um sentimento, ela não é uma crença. Para eles, aquilo não tem um significado, que para mim tem. Sim. Que para mim tem. Então, assim, o significado está intimamente ligado ao sentimento. Então, a comunicação entre casais é assim, olha, eu sinto que quando você reclama do arroz, você está falando da minha incapacidade. Caramba, você só reclama do meu arroz. Os dois são comunicação. Eu sinto, fala de comida, que é o mais trivial. Que quando você elogia o pernil da tua mãe, você está dizendo que o meu é ruim. Você sabe que outro dia eu tive uma situação parecida em casa. E aí eu sempre fico buscando, assim, eu acho que a gente precisa, principalmente a mulher em casa, precisa de muita sabedoria. Mas, querida, a sabedoria é a base de tudo. Porque, assim, existem momentos de falar, formas de falar, né? E aí, um exemplo besta que não é besta do dia a dia, que meu marido sempre me ajuda, principalmente de manhã, se eu venho fazer coisa e tal. Só que aí, é tão natural, porque também a mulher hoje, eu sempre acho, né? Deu conta de tudo muito fácil.
Então, pro homem, ela vai andando, pegando conta. As coisas, pondo no lugar, fazendo não xixi, penteando o cabelo, né? E aí, outro dia, ele saiu, já acordou e já saiu pronto para ir embora trabalhar. E tudo bem, não é que é um problema. Aí, no dia seguinte, de novo, aí passou uns dias e acontecer isso de novo. É um problema? Não é um problema, mas o que estava na minha cabeça? Pô, eu já tô ficando, a gente tá nas férias, né? Eu já tô ficando o dia inteiro com as crianças. Eu queria só um respirinho pra eu ir tomar um banho quieta, né? Aí ele foi sair um dia, eu falei, você sabe que tem me incomodado um pouco você sair direto, assim, já com a bolsa, pronto pra ir embora dando tchau? Aí ele ficou parado assim. Você podia perguntar se eu não quero tomar um banho, se eu não quero ir no banheiro. Aí ele, você quer? Eu falei, não, tô só desabafando. Hoje não, teve dia que assim, né? Aí no dia seguinte ele já veio, você quer tomar um banho, você quer ir no banheiro? Porque eu podia só chegar, pô, todo dia. Não pense em mim, que não sei o quê. E causar É isso aí. E os casais estão causando, aí volta lá no começo do nosso bate-papo, a questão, quem tá certo, quem tá errado. Quem humilha quem? Não, gente, ninguém humilha ninguém sobrecarrega. Nós estamos na mesma empresa. Para o sucesso da empresa, família, todos temos que colaborar. Tem as crianças. Guarda seu brinquedinho, sabe? A mamãe guarda junto, porque você não sabe, mas para você entender, sabe? E vai se tornando desnecessário falar. E comunicação é isso. Porque e o silêncio, às vezes, também é comunicação, mas muitas vezes é uma comunicação agressiva. Também. É uma comunicação agressiva. Então, assim, eu sempre coloco, ao invés de dizer eu quero, eu sinto. Porque aí você está falando de dentro da tua alma. Olha, eu sinto que você não está percebendo que eu estou sem tempo. Eu quero tomar um banho, gente, hora do banho sossegado é muito importante. E o banho, viu, Manu? Não tem nada a ver com o tema, mas tem muito, porque eu trabalho muito a história do banho. O banho é um momento de conexão íntima muito forte, porque você está trabalhando os 5 órgãos dos sentidos. A tepidez da água, o olfato do sabonete, o toque do teu corpo, sabe? O olhar, é uma conversa com o teu próprio corpo. E isso é muito erótico, não no sentido sexual, no sentido de eu tô viva, tô me cuidando, eu tô, sabe? A hora do banho é muito sagrada. E de se olhar, né? Eu uso também muito banho para interiorizar coisas, para mentalizar. Mas eu acho que é tudo junto. É você parar para ter um momento você com você, né? Você com você, porque na hora que você está cuidando do teu corpo, o teu corpo é tua casa. Você está organizando a tua casa. São pequenas coisas que hoje a gente está resgatando em terapia, no processo terapêutico. Talvez eu fale dessas porque eu elegi como importantes, mas tem outras. A mulher que trabalha, meta, horário, acorda, ela não tem tempo de conexão. Isso eu sinto na terapia dessas mulheres. Então eu sempre brinco falando sério. Acorda 10 minutos antes, arruma a sua cama. Na hora que você está esticando o lençol, sacudindo o travesseiro, você está acordando, você está saindo de lá, aí você vê aquilo pronto. Arrumar a cama é tão feminino, é tão, sabe? Aí você vai tomar seu banho. Foram 20 minutos que você fez uma reconexão com o feminino e com o corpo. Sim. Falando em feminino, você sente que as mulheres estão perdendo um pouco a feminilidade e o homem perdendo um pouco a masculinidade? Olha, eu não vou chamar de perda, no sentido do homem. O homem está buscando isso porque a feminilidade que o homem busca envolve emoção. E o coitado dos meninos tiveram uma emoção empacada. Não chora, deixa de ser bobo, seja homem. E isso a gente percebe muito, viu?
Aqui a gente faz até eu acho que é importante falar, um chamamento. Qual é o sintoma do homem quando ele está empacado nas suas emoções? As disfunções sexuais masculinas. Quando o homem vem com uma disfunção sexual, e isso cada vez mais jovens, homens de 25, de 30, não tenho ereção, estou com ejaculação precoce. Você começa a trabalhar as emoções daquele homem, não, ele virou como é que chama agora? Ele é um motorzinho, ele é um robozinho. Agora, dinheiro, empresa. Ele empaca o corpo, o sinal do corpo masculino é a disfunção sexual. Então, a gente tem que ir passear com esse homem e resgatar aquilo que era feminino e não é, como eu já falei aqui em algum momento, são as emoções. Se elas existem, elas são do homem e da mulher. De graus e maneiras diferentes. Agora, a mulher, quando ela se masculiniza, eu nego tudo que é feminino, eu sou o CEO, carrasco, não é? Teve muito isso. Ela vai ter sintomas, principalmente doenças psicossomáticas que atingem os órgãos reprodutores. Os órgãos reprodutores e os que manifestam o feminino, mamas, úteros, ovários. Eu sempre falo, né? Eu já estou famosa lá no programa Sua Mãe. Tem doenças hoje que acometem muito mais as mulheres, que tem a ver com essa questão que você colocou. Não é que eu me tornei masculina, lésbica, não é? Porque gays ou lésbicos têm orientação sexual, não deixam de ser homens e mulheres. Eu me tornei dura, agressiva, eu me tornei negativa, eu não consigo acolher, eu vou ter um grito no meu corpo através de alguma doença psicossomática. Mas você acha que... Eu estou enrolando porque eu quero falar o nome de uma que não vem, tá? Tá. Essa doença que todo mundo tem, que dói tudo. Lúpus? Não. Uma doença bem banal hoje em dia. Artrite, artrose? Não. Que bom que você não sabe o nome, Manu. Fico feliz, porque você... Fibromialgia. A fibromialgia é um sintoma muito interessante para você trabalhar clinicamente. Porque aí você resgata o feminino, você resgata a sexualidade. E olhem que eu estou falando de sexualidade, eu não estou falando de sexo. Que é a sensibilidade, sabe? Que é a mulher que de vez em quando chora e desmaia, fala, eu não sei, me ajuda. Porque a fibromialgia vai endurecendo a mulher, ela não pode fazer nada. Então ela é obrigada a pedir ajuda. Olha que dor cruel. Por quê? Porque ela não sabe pedir ajuda na docilidade, no não sei. Isso é um reflexo daquela guerra do sexo. Você tem que saber tudo. Você não quer ser igual aos homens? E muitas mulheres foram criadas dessa condição de ser igual aos homens. Somos, sim, nos direitos, nos deveres, mas temos características diferentes. Era isso que eu ia falar. O feminino e o masculino, porque, assim, querendo ou não, nascemos com órgãos diferentes, estrutura diferente, e não só fisicamente. Essas características femininas e masculinas também existem. E você acha que é necessário a gente sempre buscar tê-las para a gente viver com mais harmonia e não se perder, tanto para as relações como qualquer outra coisa? Exatamente. Entender a diferença. E eu sempre parto do princípio de tudo, para explicar. Talvez você já tenha até ouvido. Você sabe que é o espermatozoide X que define que vai ser mulher, e o Y que vai ser menino, um homem. O espermatozoide X,
Ele é tão bonitinho. Ele é redondinho e tem uma caudinha ondulante. Ele, quando existe a ejaculação, ele vai devagar, ele vai torneando o caminho, até ele chegar no encontro do óvulo e aí gestar um embriãozinho. O espermatozoide Y, ele é triangular e ele tem um rabinho rápido. Sabe? Aí ele vai, ele tromba, aí ele vai, pá. Por que tem mais mulheres do que homens no mundo? Porque no dia da ovulação, que o caminho está livre, chega o Y. E 2 dias antes da ovulação, 2 dias depois, que o caminho é um pouco mais fibroso dentro do útero, chega o espermatozoide X. Então, nós temos 2 dias para fecundar X, 1 dia para fecundar Y e 2 dias para fecundar X. Caramba, não sabia disso não. Ai, que coisa linda! Por que se descobriu isso? Antigamente, quando era proibida a pílula, igreja, coisa e tal, um casal, Billings, ela chamava Evelyn, eu sei porque era o nome da minha filha, descobriu o método Billings. Esse eu já estudei um pouco. Então, meu amor, dizem que a Lady Di usou esse método, que é dessa época, para ter filhos homens. Então, media o dia da ovulação. Coitadinha, foi tudo tão falso na vida dela que até a transa para engravidar. Foi super premeditado. Premeditado. E aí, respondendo a sua pergunta, eu passeio, né? Olha a característica, bonitinho, redondinho, rebolativo e rápido. Fala para um homem, vamos perguntar, porque hoje em dia a gente tem o Waze, mas quando não tinha, pede para um homem pedir informação de caminho. Não, eu sei, eu vou, pá, bate a cabeça. A mulher, peraí, moço, como que eu chego em tal lugar? É o X e o Y. E a gente fica lutando, né, achando que isso é a sociedade que impôs. Eu ouço muito isso, assim, de coisas que a sociedade que impôs da mulher ser assim, da mulher cuidar da casa, da mulher ter que pensar em família. Tá, que seja a sociedade, Manu. Que sociedade é essa? De antes de Cristo? Da Babilônia? Não sei. Gente, exatamente. O que a gente tem hoje não é uma mudança só cultural e social. É uma interpretação. Nós evoluímos. Hoje a gente pensa, a gente tem informações. Então, nós evoluímos a um ponto que nós estamos trabalhando com essas diferenças de uma maneira leve e harmônica. E eu comecei a usar. Mas é que a verdade, as palavras estão muito bem colocadas no seu podcast. Isso é ser feliz. O babilônico não sabia o que tinha acontecido antes dele. Sim. Nós hoje sabemos como era na Babilônia. Na Roma Antiga, na época, tem ai, gente, eu fico recomendando coisa, tá? Não, mas tá ótimo. Não, Chosen, você assistiu? Não. Essa série Chosen? Não. Aí você fala, lê a Bíblia, você fala, que coisa chata, difícil. Chosen é uma série da Netflix que traz as histórias bíblicas. Gente, que coisa linda. Quero ver. Que coisa linda. E lá você já vê que tinham mulheres que aceitavam, mulheres, né? Principalmente o da Maria Madalena, que é maravilhoso, uma leitura atual daquela mulher que a gente aprendeu que era uma prostituta, que não tinha espaço. Era uma mulher que ficava no segundo plano, como todas as mulheres da época, mas que tinha uma atitude. Eu estou falando do Chosen, mas eu posso falar de várias passagens históricas. É que está mais fresco na minha cabeça. Recomendo, Chosen na Netflix. Boa. E até pensando nisso, puxando isso, você acha que existe, assim, para ter um relacionamento mais saudável,
existe minimamente um papel da mulher e um papel do homem na relação, ou isso é combinado? E o quanto... Porque eu tenho visto o quanto a mulher é a direção da casa e do relacionamento. Para mim, ontem eu estava conversando isso com a Budi. Para mim, parece que o homem é mais obediente, é mais moldável, de acordo com a mulher que está do lado dele. E a mulher já é mais... Ela dirige. A mulher é mais organizadora, é da natureza. Mas quanto mais trocas, aí falo de relacionamento novamente. Qual é a medida de um bom relacionamento? É o número de trocas. Se a minha mulher organiza um final de semana melhor do que eu, por que não deixá-la organizar? Uhum. É uma questão de característica, de capacidade, de potência, de conhecimentos. Eu escuto muito isso no setting. Ele é incapaz de escolher, planejar um fim de semana. Se eu não vejo hotel, não vejo local, não. Mas se essa é a sua característica, para que fazer isso com raiva? Porque o outro não fez. Porque eu brigava, ele não lava a louça, tem que lavar a louça, ele não sei o quê. E não, o que ele faz que é bom para casa, para a família, né? E de repente não sabe lavar, ou se ele lava a louça e também a troca dos papéis, viu, Manu? Hoje em dia é muito comum a mulher que sai, essa troca não de características, mas de papel. E o homem fica em casa com trabalho home office, é verdade. Muitos homens acabaram ficando mais do que as mulheres. Às vezes a empresa da mulher não deu, do homem deu, e eles vão assumindo tarefas. Põe a roupa na máquina, olha, quando a máquina parar, você pendura a roupa. O homem não sabe pendurar, não vai pendurar igual a mulher aprendeu com a mãe e com a avó como se pendura. Mas a roupa vai ser minha. Que nem um meme que tem uma foto que eu já vi algumas vezes na internet, assim, o homem no mercado ligando pra mulher. Pra saber qual que é exatamente e tal, né? Exatamente. Então é assim, não existe mais fórmula. O que existe é o desejo de ser feliz. E aparar arestas. Uhum. Olha, fecha a cara. Fica 3 dias sem falar e eu não sei por quê. Caramba, aquele dia, aquela hora que você falou isso, pegou em mim. Porque geralmente quando pega, não é o que foi dito, é o que está dentro de você guardado. Uhum. Já estava lá. E aquela palavra desencadeia. Então não é culpa do outro. É algo que estava dentro de você. E que espaço melhor para resolver isso do que o espaço, palavra mágica também, tá? Amoroso. Uhum. Eu não estou falando de amor, de tesão, de paixão. Amoroso é o tom. Uhum. Amorosa é a palavra que traz o outro, que não afasta o outro. Sim. Você é burra mesmo. Caramba, bem, eu já te ensinei tanta coisa, você não conseguiu, então deixa que eu faço para você. E aí, você enxerga que hoje, porque assim, eu ouço muitas pessoas falarem isso, e eu também acredito que a principal decisão da nossa vida é com quem a gente escolhe dividir a nossa vida, né, nosso parceiro. Você acha que estão escolhendo mal? que o processo de seleção tá ruim? São dois parece que a gente está falando mesmo de uma linha de montagem, né? Eu acho que estão, eu não vou falar casando, porque envolve casa, estão se juntando pelos motivos errados e estão se separando pelos motivos errados. Falei lá já desde o início, qual é o melhor motivo para eu me juntar a você? É a gente ter semelhanças, a gente ter objetivos em comum, a gente gostar das mesmas coisas. Não é ser alma gêmea, tá? Pelo amor de Deus. Que de repente é bom não ser para ter a compensação.
e se separam. Agora eu vou falar algo polêmico, por vários motivos errados. Por exemplo, não lava a louça, essas bobagens do dia a dia. Mas também, querida, eu vou falar uma coisa que é um fator muito importante nos dias de hoje, e eu explico por quê, que é a questão que se chama traição. Traição. Não sei se a palavra é essa. Por quê? Hoje, homens e mulheres jovens têm tanto apelo em todos os sentidos. Pela internet, na rua, no trabalho, no cafezinho. Antes era só na igreja. As beatas eram, né? A gente vê isso nos romances de época. Que a carne é fraca. Às vezes acontece o erro. E quando acontece o erro, que ainda tem um ranço, fez uma vez, não faz mais, me traiu, eu mato, de mulheres em relação a homens e muito mais de homens em relação a mulheres. Falando de motivos errados, né? Quando há um episódio desse, e hoje considera-se traição até curtir a foto de mulher pelada. Ele curte foto de mulher pelada, eu me sinto ofendida. Vamos conversar. Por que isso está acontecendo? Porque a traição não é a doença. A traição é um sinal, né? É um sinal, um sintoma de que existe algo. Será que a gente não está tendo tempo para nós dois? Será que nós estamos privilegiando? Isso é um problema dos casais jovens de hoje. O papel de pai e mãe, e não estamos lembrando que somos um homem e uma mulher jovens, e abrindo espaço para isso. Será que a gente está conversando pouco? Será que eu estou relaxado no camisetão, no chinelão, ou eu estou relaxada e não tenho tempo de ir para o cabeleireiro e não me cuido para o meu marido me olhar como ele me olhava antes? Você vê que é um problema da relação que pode ser reconstruído. E nesse sentido eu vou falar de uma outra coisa difícil hoje em dia. Estou falando isso de um relacionamento como se fosse fácil. Mas é um homem e uma mulher, é um casal e é uma família. Gente, fazer que tudo isso funcione bem precisa de uma coisa que está tão difícil hoje em dia na rede de apoio. Como os casais estão sofrendo com a falta de rede de apoio. Então tem que ter a criatividade de construir minimamente. Minha mãe é muito idosa, não pode ficar com os meus filhos. Mas você dá comida, troca as crianças, põe para brincar na frente da mãe, da cadeira de rodas, 1 horinha, dá uma volta no quarteirão com o seu companheiro ou com a sua companheira, de mão dada. E até uma questão que você falou comigo uma vez, que eu sou um pouco contra a cama compartilhada. Não que eu não tenha feito nenhum dia, mas eu sou totalmente contra você instaurar isso como legal, como real, e você ficar com a criança 7 anos dormindo entre você e seu marido. Já peguei criança de 11 anos. Pois é, e isso com certeza vai abalar muito a relação do casal. Não que você precise sempre estar ali num ato sexual, mas é uma intimidade. Precisa, dormir de conchinha já basta, saber que está ali junto, e às vezes não é nem cama compartilhada da mãe que dorme no quarto com o filho, porque o filho não dorme sozinho, o pai fica sozinho. É privilegiar o papel de mãe e de pai. Exatamente. E abandonar suas necessidades pessoais e de casal. E isso hoje em dia, na minha geração não tinha isso, sabia? A gente chegava do hospital, a criança ia para outro quarto. Exato. É isso que eu tenho. Morreu. Eu não tenho babá eletrônica e me perguntaram, você vai ter, mas o que vai acontecer com a criança? Vai chorar, entendeu? Vai chorar, eu ouço, não lá. E aí eu sinto muito isso, assim, que as pessoas
não estão colocando como prioridade os relacionamentos que elas escolhem. Então, para mim, assim, óbvio, eu sou mãe, meus filhos são prioridade, mas antes deles tem o meu marido. Antes deles tem a minha relação. Que se eu deixar morrer, eu acabo, inclusive, com a vida dos meus filhos. Isso, mas eu sou meio polêmica também. Porque eu sou terapeuta sexual. Então, eu pego o estrago. E quando o negócio já tá... ele começou. Essa idolatria. A gente tem que amar os filhos e cuidar muito bem. Mas a idolatria das crianças começou na questão da amamentação. Pera. É necessário amamentar. Mas não precisa amamentar até os 4 anos. Exatamente. Sabe? Amamenta até aquela medida dos pediatras equilibrados, que a criança já tem anticorpos suficientes. Porque senão você também está atrapalhando o desenvolvimento psicossexual do seu filho. Sério? Claro. É porque ele já tem um entendimento muito diferente com 4 anos, mamando no peito. Eu acho que eu já vi crianças maiores também. Tem 6 meses exclusivo, aí até 1 ano a comida ainda não dá sustância, então é essencial. E até 2 é o melhor para imunidade, para essas coisas e tal. Eu mesmo amamentei usar até 1 ano e 9, e a Jade vou ficar mais ou menos por aí também. Porque eu acho estranhíssimo criança grande mamando. Dependente. Nossa, eu acho estranhíssimo. Eu acho um negócio enorme assim no colo. Aí às vezes tá em pé mamando. Já vi em pé mamando. Falei, que isso? É isso aí. E é uma carência, eu acho. Também sou polêmica um pouco. Eu acho uma carência total da mãe você ficar amamentando até. Então... É uma apropriação do filho. Como é o meu troféu. E ele ainda depende de mim. A gente vai para o Freud, né? Ela é uma completude. Olha como eu sou poderosa. Que tem mais a ver do que carência, sabe? Não, eu amamentei até os 5 anos. Entendi. Grande coisa, perdeu muita coisa e deixou seu filho sofrer pela falta de independência. Outro papo, Outro né? papo, também. Mas interfere sim nos casais. Então, e eu vejo isso... Gente, qual é o... Desculpa, eu já ouvi isso também. Márcia, eu já vi casal com filho, eu já vi casal com 20 anos de casado sem transar. Sem filho, mas sem transar. Então não é só o filho que tem. Ele falou, com 4 anos, a criança, o leite pinga. Como é que eu vou brincar? Porque o sexo é rápido, é um pênis de uma vagina. Mas antes tem um playground, que é um corpo, que é para ser brincado. Como é que eu vou brincar com um corpo que está pingando leite? Sim. A mulher tem que entender isso, porque ela também fica tolhida. Não, ele é egoísta. Não é egoísta. Eu estou fazendo pelo nosso filho. Pelo nosso filho, é um discurso de poder, de dominação, de raiva. Então, gente, eu adoro ser mulher, eu amo as mulheres, eu adoro trabalhar com mulher, os direitos ajudo a defender, trabalho em várias frentes, né? Mas às vezes eu tenho uma raiva de mulher. Da mulher que ficou no livro da cartilha. Não tem cartilha, gente. Porque conviver, educar, família tem a ver com amor. Então a gente tem que estar aberto. Aí podemos voltar lá para o discurso da diversidade. E aí esse negócio da escolha que a gente estava falando, eu vejo até em pessoas mais próximas, de que eu sinto que cada vez mais novas as mulheres estão mais exigentes. E deslumbradas. Porque aí querem o homem perfeito, acaba pegando qualquer coisa. Músculo, dinheiro, carro. E não quer fazer por onde o relacionamento
chegue aonde você quer. Exato. Porque também é um processo. Mas espera, isso tem a ver, Manu, com um aspecto muito atual da sociedade, porque nós estamos falando de dentro para fora. Uhum. A sociedade está muito valorizando o de fora para dentro, que é o corpo sarado. Uhum. Gente, nós mulheres já ultrapassamos essa fase e agora está voltando um pouco. É peito e bunda. Uhum. A mulher é a alma, a mulher é útero. Um dia eu estava falando para minha neta, falou, eu estou barriguda. Eu falei, não, você não está barriguda, você tem útero. O útero precisa de um espaço. O homem não tem útero, ele pode ser tanquinho. Você tem útero. Então, na hora que você quer uma barriga negativa, para quem? Para quê? Por quê? Sabe? Prótese de... eu vi 2 vezes, aí eu soube que vende na internet, eu não sabia. Uma roupa de ginástica que tinha como se fosse um elástico, uma coisa mais dura. Que assim. Aí a bunda pula e anda na rua. Essa mulher vai ser escolhida pela bunda. Meu marido era ginecologista, sabe? E quando a gente viu um casal assim, né? Ele falava, e esse coitado não sabe que um dia a bunda vai cair. Porque vai cair. Mas eu posso andar com o que eu quiser. Pode, só que você tem que saber que tem consequências. Aí é que... Não, anda como quer. Mas não pode escolher por causa disso. Nós estamos falando de escolha. Sim. Sabe? Porque ele me falou coisas bonitas e não sei o quê. E eu já ouvi algumas coisas também de mulheres que falaram assim, nossa, mas ele era perfeito. Sabe o homem que pedia a Deus, família, não sei o quê. Só que na cama era sem graça, aí eu não quis. Aí pegou um que é mulherengo, que não sei o quê, mas é bom de cama. Mas é bom de cama. E aí tá aí, o cara traiu, ou teve filho com o cara não tá nem aí pro filho. E aí você fala... o não ser bom de cama é uma coisa também pra gente falar num dia só de sexualidade. Porque você vê, ainda é uma crença feminina que o homem bom de cama faz a mulher ficar feliz. Nós falamos de comunicação já hoje. E no sexo também tem que ter comunicação. O que eu gosto, né? Será que você é boa de cama? Para estimular este homem a ser melhor para você? Verdade. Porque não, é o homem que dá prazer. E o que é bom? Às vezes a nossa referência é a da novela, da série, né? Aquela cena que a gente viu. O bom é o que dá prazer. E também hoje a gente já trabalha isso há muitos anos, a questão do orgasmo. Ainda eu escuto, o que é melhor, orgasmo clitoriano ou vaginal? Não tem o melhor, é o que for mais gostoso para você. Sabe? Quem começa? Quem tiver com desejo, provoca o outro. E provocar não é andar pelada, é dar um beijo, é ser carinhoso, é mandar um emoji no meio do dia, falar. Gente, hoje tem muito recurso. Manda o WhatsApp assim, você não esquece de comprar um pão. Mas não manda o WhatsApp e fala, putz, ontem à noite foi tão gostoso. Sim. Essa manutenção do relacionamento, né? Isso é sexo, isso é erótico, sabe? E vai reverberar e potencializar a cama. Sim. Porque o sexo cama, é o mais pobre de todos. É gostoso? É. O orgasmo é prazeroso? É. Mas você está usando 2% do seu corpo. E nós somos muito mais do que isso e somos alma, somos emoção. Então, às vezes, não tem sexo porque trabalho, porque está com gripe, porque está doente, mas o dia inteiro mandando mensagenzinha, estão gozando. Gozando do prazer de saber que tem outro que deseja, do outro que brinca. O sexo, isso eu já falava há 40 anos em outros contextos. O sexo é playground, não é vestibular. Enquanto você brinca disso, é gostoso. A brincadeira você nunca sabe como termina, mas a brincadeira é gostosa. Agora, não, eu só preciso da nota 10, vai direto. Isso você contrata pelo telefone, hoje
vem uma pessoa estranha, você não sabe o nome, dá orgasmo para homens e mulheres. Mas não é disso que a gente está falando. Isso é vazio, a gente está né? falando de harmonia interna, felicidade. Ainda temos tempo, mano? Tem. Quando surgiram as pílulas, principalmente para o homem, eu pensei comigo, nunca mais vou atender um homem. Ele toma uma azulzinha, que acho que agora tem outras coisas também, e tudo bem. Aí que eu comecei a atender homens. Mas, porque antes era mais mulheres. Hoje eu tenho mais paciente homem do que mulher. Porque eles iam lá, tomavam o azulzinho, ereção atômica, e aí acabou. E quem é essa O pessoa? prazer não é só nesse Não, momento, né? Eu ouvi isso de Márcia, quando acabava eu falava, caraca, não tenho nada a ver com essa mulher. Até sentiu um pouco de vergonha de si mesmos. Porque também os homens aprenderam que a potência deles está lá. Não, querida, a sua potência está na capacidade de abraçar, de falar coisa gostosa no ouvido. Você falou uma hora aí pra mim, os homens estão ficando mais femininos? Não, eles estão descobrindo que é gostoso falar. Coisas que só as mulheres falavam. Ai, como ela é melada. E é isso. Bom, para encerrar, tenho mais duas perguntas. Tá bom, agora. Primeira é, se você indica, para quem está ouvindo a gente, nesse assunto relacionamento, algum livro, alguma série, apesar de você já ter indicado algum, mas mais focado, algum livro, uma série, um canal no YouTube, um filme, enfim, alguma coisa para Não, o canal do YouTube é o meu mesmo. Boa. Não, porque eu falo muito disso dessa maneira leve. Você sabe, falando de relacionamento, por exemplo, na época dos 50 tons de cinza, eu como terapeuta sexual abomino aquilo, porque é o sexo explícito. Sim. E nós estamos falando exatamente de que o sexo explícito pode ser bom, mas ele também precisa de algo mais. Não, e ainda vende que é um cara milionário que te leva pra não sei o que, que anda de helicóptero, que te banca, tudo junto, né? Tipo... Que eu era uma voz dissonante, foi tão engraçado que uma das minhas filhas falou, caramba, mãe, todo mundo gosta, só você que critica? Aí ela leu, ela falou, caramba, era só isso? Exatamente. Então não é o que a maioria faz que é o melhor, tá? Mas enfim... Eu acho que tem que ser, de repente, até a série Água com Açúcar, o livro Água com Açúcar. Há muitos anos que eu li. Então, eu não sei se está desatualizado, mas no meu grupo de sexólogos, nós ainda... posso fazer uma observação? Pode. Sexólogos são profissionais com experiências na área da saúde e da medicina, tá, gente? Não é coach sexual, porque a sexualidade também tem questões intrapsíquicas que só alguém com essa formação sabe manejar, tá? Não é uma questão de como fazer, isso é muito importante. Nós temos um grupo no WhatsApp de mais 6 sexólogos do Brasil todo e essa tem sido uma bandeira, porque a nossa profissão está preocupante. Mas nós ainda falamos desse livro. Tem um livro, talvez de 1940, nem sei, O Amante de Lady Chatterley. É um romance melado de uma mulher rica, dona da fazenda, que se apaixona pelo funcionário como se fosse o capataz. Neste livro tem a descrição de um ato sexual, tem amor, tem romance, tem sexo não violento, romântico, mas de verdade, de pegada. E para os casais entenderem que tudo faz parte do mesmo... E é um livro que estimula, porque na hora que ela vai descrevendo o desejo dela e ele descrevendo o desejo dele, você vai acompanhando o crescer do desejo. Porque o ato sexual, ele é
a explosão do desejo. Mas nós temos que dar espaço para o desejo. Como tudo está muito automático, é o sexo. Gente, ninguém é máquina de fazer sexo. Nem homens, nem mulheres. É que o homem com uma fantasia, o homem é mais... Uma masturbação, ele tem uma ereção. Mas será que ele está com desejo? Não sei. Então isso é muito sutil. Acho que a gente pode um dia falar só de sexo. Tem papo para um monte de podcast. Se deixar, a gente fica aqui falando um monte. E para finalizar, a última pergunta que eu sempre faço é: se você pudesse colocar algo na mente e no coração das pessoas, para o mundo estar de uma forma que você acredita ser melhor, o que você colocaria? Nossa, é uma pergunta muito fácil, mas muito difícil, né? Porque você vai parecer babaca, né? Parece raso, mas é profundo, né? Exatamente. Sabe, mano, talvez o que eu esteja o que eu sinto que falta. Aí, eu falei disso quase que o tempo todo. É a escuta, mas uma escuta privilegiada. Uma escuta do que você me traz de bom. E a gente escuta só o que dói na gente, o que a gente não concorda. Pode perceber, se a gente está vendo... Outro dia aconteceu uma coisa bem engraçada, eu posso contar que tem a ver com esse meu desejo. Eu tenho um neto pequeno e eu vim escutando rádio na viagem. Aí eu escutando o rádio, eu comecei a falar, mas eu também não concordo, porque eu falo... Ele fez assim, vó, você fala com rádio? Você vê, eu estava escutando, mas eu estava me posicionando. Ao invés de escutar o outro e depois definir dentro de mim, eu vou por aqui ou não vou por aqui. Sim. Então eu acho que assim, é uma escuta do bom, do bem. Não quero ser babaca, é uma fantasia, a gente sabe. Porque é um treino. Nós temos uma herança judaico-cristã, que é meio sofrida. Tem que sofrer para ir para o céu. Então a gente meio que às vezes provoca um sofrimento na gente mesmo, né? Seria um mundo em que não houvesse sofrimentos desnecessários. Acho que é isso, resume. Tem sofrimento que é necessário, não tem como. Mas assim, que os sofrimentos desnecessários fossem abolidos do mundo, da vida da gente. Porque também, ainda com essa história também da gente ficar tanto preocupado com as coisas. É desnecessário, porque vai acontecer. E de aumentar tudo que acontece, que você fala, cara, não é desse tamanho. Pra que precisou de tudo bem isso, né? Acho que deu pra resolver. Como é bom falar, a gente chega num ponto. Gente, como não precisa sofrer por muita coisa que ainda sofremos? Perfeito. Que bom, muito querida, obrigada, eu amei. Olha, eu falei até um pouco demais. Não é? Mais do que eu falo nos outros. Fui me expondo pela intimidade nossa. E são coisas que eu, como psicóloga, por exemplo, tenho que manter uma postura no consultório. E aqui acho que eu dei uma exagerada, mas tudo bem. Não, mas tá ótimo, porque é isso que eu quero. Eu quero que aqui seja leve, mas ao mesmo tempo que a gente trabalhe questões que às vezes não é falada, ou enfim, quem tiver, se for a primeira vez que está ouvindo, siga o canal da Márcia. É tudo Márcia Tic, não tem erro. Márcia Tic no Instagram, no TikTok, tá? Tá, meu bem? Que ela tem TikTok, eu não tenho, mas ela tem. Ela tá me mostrando que ela posta quando ela não tem posta. Olha, ela é uma mulher muito evoluída. Mas sigam ela em tudo, ela é maravilhosa. Ela também dá várias entrevistas em um monte de lugar. Tá atendendo? Tá com a agenda aberta? Eu atendo online e tô dando muita palestra, né? Eu tô para empresas, escolas, faculdades, tô caminhando para isso. Por quê? É um mundo plural agora e eu acho que depois da minha vivência, quase 40 anos de consultório, só no consultório é muito pouco. Na hora que você dá uma palestra, você fala. Na hora que você faz um podcast, um monte de gente, não que eu seja dona da razão, mas pode pegar uma palavra e falar legal. Não, sempre tem alguma coisa que a gente tira e aquilo.
Outro dia eu falei, acho que foi com a minha mãe, porque ela foi minha primeira entrevistada. Ah, que legal. Que eu vi o podcast, depois de uns meses eu vi de novo, eu jurava que eu não tinha visto. Mas eu já vi, só que eu ouvi de outra forma, parecia tudo novo pra mim. Exatamente. A gente tem momentos diferentes da Algumas vida. coisas que têm mais valor do que outras, mais peso. E sempre tem alguma coisa pra gente tirar. Com certeza cada um que assistiu aqui tirou algo diferente. E teria papo pra horas e horas. Eu tô sempre né? às horas, você sabe que eu e a sua família. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem aí como é que está o seu relacionamento com você mesmo e com o outro. Se você acha que dá pra você melhorar um pouco e se precisar de ajuda também, peçam ajuda. E é isso, gente. Até o próximo podcast. E no canal tem mais vídeos. Não esqueçam que se você se inscreve, você vai receber aviso de quando tiver vídeo novo. Quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que ele é legal para ele mandar para mais pessoas. E compartilha com quem você acha que precisa ouvir tudo isso que foi tão importante. Beijo, até mais.